Olá, minhas princesas, bem-vindas a mais um vídeo. Hoje a gente vai ter um vídeo diferente por aqui. Vai ser um Maquia e Edifica, porque eu tô vindo aqui contar algo edificante pra vocês. Sobre um testemunho bem recente que eu tenho vivido e experimentado, assim, do cuidado de Deus, sabe, do agir do Espírito Santo. E na hora que tudo aconteceu, eu sabia que eu devia trazer no canal. E eis-me aqui. E eu ia me maquiar agora pra gravar. E depois daqui eu já vou pra igreja. Aí eu senti, por que não fazer um vídeo tipo maquia e fala? Aí eu pensei, mas que tema eu colocaria? Aí eu pensei, aí dentro de mim, né, maquia e edifica. Aí eu pensei, né, amém, vamos lá fazer um maquia e edifica então. Eu tô aqui com a minha necessaire de maquiagem. E ultimamente eu tenho feito uma maquiagem bem básica, então vou mostrar algo bem básico mesmo. Só uma pelezinha, algo mais clean, só pra esconder, né, as manchinhas, deixar a pele mais uniforme. E, gente, o que eu tenho pra contar pra vocês, eu oro ao Senhor que seja algo que leve edificação pro coração de vocês. Por isso que é um maquia e edifica, porque o propósito desse vídeo é que vocês sejam edificadas em nome de Jesus. Edificadas na fé, que vocês tenham a fé fortalecida. E vocês aprendam a confiar no direcionamento do Espírito Santo. Pra quem não sabe, eu noivei em novembro de 2023 e já estou casada, casei em julho de 2024. Mas em janeiro de 2024, antes do meu aniversário, e olha que eu faço aniversário bem no começo do ano, o Espírito Santo me pediu um jejum que eu não queria fazer. E eu tô sendo bem sincera com vocês, porque era um jejum de doces e sobremesas. E eu pensei assim, ai Deus, não chegou nem o meu aniversário ainda, deixa eu fazer depois do meu aniversário. Só que eu sentia que eu tinha que começar esse jejum logo. Eu passei acho que uns 3 dias nisso, né? Não quero fazer, não quero fazer, não quero fazer. E era um jejum de doces, sobremesas, bombons, bolos, chocolate, 100% zero chocolate. E eu obedeci. Acho que no 3º dia já, né? Eu obedeci o Espírito Santo e comecei esse jejum. Esse jejum, ele iria até o dia do meu casamento, ou seja, eu só voltaria a comer doce, não no dia do casamento, tipo, amanhece hoje é o dia do casamento, posso comer doce, mas no evento que seria no final do dia do casamento, então. E eu fiz, né, fiquei em oração. Pra quem não sabe, aconteceram muitas guerras, muitas lutas espirituais, que eu sabia que era algo do mundo espiritual. Eu vou, só pra vocês não me verem passando base de cara, eu estou com hidratante no rosto e protetor solar. Então agora eu já tô indo pra base. E eu tô usando essa base da Avon em bastão. Eu tô testando, gente. Ela não acho que ela tem uma cobertura muito alta. Mas, como eu falei, eu tô fazendo ultimamente umas maquiagens bem... como eu poderia falar, clean, sabe? Bem maquiagem, tem até um nome pra isso, é make-up no make-up, né? Tô fazendo esse tipo de maquiagem e eu tô com as marquinhas de espinha, sabe? Então, vou tentar deixar elas mais clarinhas. E eu comecei a fazer esse jejum e aconteceram muitas guerras. E em oração, né? Sempre buscando agradar o Espírito Santo. E, pra quem não sabe, junto com esse jejum, eu não provei os meus doces de casamento. Então, os doces que eu escolhi, eu não experimentei eles, porque eu tava de jejum. E eu lembro que pessoas chegaram pra mim e falaram assim, nossa, mas você não vai provar o doce do seu casamento, que absurdo. E eu fiquei tipo, nossa, eu não vou provar os doces do meu casamento, meu Deus. Só que eu tava obedecendo o Espírito Santo, né, gente? E não existe nada que valha mais a pena do que obedecer ao Senhor. E, gente, eu não vou dizer que no dia eu não fiquei... Poxa, eu queria provar o doce do meu casamento. Eu queria, só que eu não provei, porque eu estava obedecendo o Senhor. E eu sabia que eu não poderia abrir essa exceção, sabe? Então, quem provou foi minha mãe, meu marido e a minha sogra, na época meu noivo, né? E minha sogra, eles provaram doce e eu disse, olha, gente, vocês avaliem aí e vejam se é o que, né? Se é bom, eu vou confiar em vocês.
Nossa, Júlia, você entregou na mão de outras pessoas? Entreguei, gente, porque eu não ia provar, não. Eu não ia desobedecer, então, ou eu comprava na cega, eu confiaria em alguém. Confiei neles, eles provaram, gostaram, e eu fui presenteada. Minha mãe que me presenteou com os doces do meu casamento. Então, assim, Júlia, o testemunho é esse? Não. Já é uma bênção, já fui abençoada aí nesse tempo, glória a Deus. Fiquei muito feliz. Mas seguimos o testemunho, a história aí para vocês entenderem. Passaram-se meses, eu casei, eu me mudei, e é muito engraçado porque depois a gente se mudou, passamos a morar em um lugar, oramos depois por uma igreja, o Senhor nos direcionou a uma igreja. E nessa igreja que a gente congrega, toda vida que a gente vai para a igreja, eu passo em frente ao lugar onde fez os meus docinhos. Eu nem sabia, mas eles abriram uma cafeteria, não sei se foi recente, e lá se chama Lala Doces. Foi a pessoa com quem eu fiz os meus docinhos de casamento. E olha como o Espírito Santo, ele faz de um jeito incrível. Eu contei tudo isso aqui para contextualizar para vocês. E no final de semana retrasado, que eu estou gravando hoje num domingo, eu recebi um convite bem em cima da hora para um evento que eu não poderia participar, porque eu não estava dentro da comunidade do evento. E eu fui chamada no sábado, de manhã, e o evento era 3 horas da tarde. Não foi de manhã cedo, foi tipo antes do almoço, sabe? Um tempo, acho que era, não lembro se eram umas 10 horas da manhã. E eu fiquei, nossa, eu vou ou não vou? E eu lembro eu perguntei assim, Espírito Santo, eu vou? O Senhor quer que eu vá? Porque eu já não gosto de aceitar convites de última hora. Porque eu não me organizei, eu não me planejei, eu tinha outros planos para aquela tarde. E eu tava, Espírito Santo, eu vou. E eu senti no coração de ir. Aí eu peguei, né, e tudo bem, eu vou. E a pessoa que me chamou, ela também não poderia ter me chamado por conta que eu não estava nessa comunidade, né? E o Espírito Santo disse para ela me chamar. Então ela falou, mas Deus, onde que ela vai sentar? E ela obedeceu também. Então eu obedeci em ir, ela obedeceu em me chamar. Fui para este evento. E sabe onde que era? Na Lala Doces. Lá no lugar que eu fiz os docinhos do meu casamento. Fomos, foi um tempo muito bom, um tempo de resposta de oração, sabe? Eram várias jovens buscando o Senhor. Eram um grupo de mulheres lendo a palavra. Foi um tempo muito gostoso, assim, desfrutando a palavra do Senhor. O que eu não imaginava é que no final desse evento, o próprio Espírito Santo iria me abençoar. Gente, vocês estão ouvindo os latidos do cachorro? É aqui na rua. Pois bem, e o que eu não sabia era que o próprio Espírito Santo, ele iria me presentear, gente, de uma coisa muito inimaginável. No final do evento, só tava eu, a moça que fez o evento, que é uma amiga minha. Ela tem se tornado uma amiga minha, tá, gente? No dia do evento a gente ainda não tinha tido uma conversa pessoalmente, mas a gente tem se tornado amigas pra vocês entenderem toda a situação. Então, no dia que ela me chamou, a gente não tinha nenhum nível de amizade, a gente era só, assim, conhecida de vista, praticamente. Porque acontece que a gente congrega na mesma igreja. E eu só tinha acontecido de falar com ela uma vez, que foi tipo uma apresentação mesmo. Então era pra mim alguém estranho, assim, não conhecia. E eu aceitei esse convite, né? E no final do evento só tinha eu, ela e outra garota que tava, né? Passou o dia com a gente, da comunidade. E eu não sei te falar se ela é gerente ou a dona do lugar. E uma moça, a Simone, eu acho que se ela não for a dona, ela é a gerente. Ela foi falar pra gente que lá eles faziam uns doces de eventos grandes também, doces de casamento. E eu peguei e falei assim, eu sei, vocês fizeram os doces do meu casamento. Aí ela, sério, o que você achou, não sei o que. E eu peguei e disse assim, você acredita que eu nunca provei?
Porque, e eu expliquei, né? O Senhor me pediu um jejum, então eu comprei os doces sem saber. No dia do casamento, eu casei dia 24, e no dia 24, depois da festa, eu já fui pra lua de mel. E eu esqueci minha caixinha de doces na casa dos meus pais. E, enfim, lá tava com muita gente, né? Quando eu cheguei, depois de uma semana que eu busquei meus doces, eles já tinham sido comidos alguns. Então eu provei os doces alguns poucos doces de já semana, sabe? Não tinha sido uma coisa de, provei um doce do dia ou do dia seguinte. Não, foi de semanas na geladeira, enfim. E aí, eu falei isso pra ela, né? Aí ela, sério? E sabe, gente, o que foi que ela fez? Ela me presenteou. Ela me abençoou. Que eu sei que foi o Espírito Santo, sabe? Porque ele usa pessoas pra nos abençoar. E eu ganhei, eu recebi uma degustação dos doces do meu casamento, que eu nunca tinha provado. Eu comecei a chorar na hora e eu falo esse testemunho, não me dá vontade de chorar, mas eu fico feliz, sabe? Eu fico alegre, eu fico pensando, meu Deus, como o Senhor é um Deus de detalhe, porque eu nunca tinha pedido ao Senhor, os pães que eu tô fazendo ficaram prontos. Eu nunca pedi isso ao Senhor, sabe? Mas engraçado, eu passava em frente daquela cafeteria e toda vida que eu olhava lá doces, eu pensava, nossa, eu nunca comi os doces do meu casamento, né? É uma coisa bem atípica, eu nunca comi os doces do meu casamento. E tudo bem, eu não me arrependo de ter obedecido ao Espírito Santo quanto ao jejum, sabe? A minha mãe, ela tem uma fala que é assim, nenhuma pizza... Peia, sabe? Criança que leva peia. Então, eu já levei muita peia na minha vida. E ela fala que nenhuma pizza cai no chão. Eu costumo dizer que nenhum jejum cai no chão, porque o Senhor, ele olha, sabe? Ele se agrada do jejum. E aí eu fiquei olhando pra isso e eu vi o cuidado do Senhor. Eu obedeci ele. E ele sabe que eu abri mão de provar os doces do meu casamento. Sabe? Era muito especial, é um momento muito especial pra quem é noivo, sabe, né? Você fecha as coisas do seu casamento. E eu abri mão disso por obediência ao Senhor. E o Senhor, ele cuidou de tudo, gente. O Senhor, ele me abençoou, sabe? Olha que coisa linda. Já vão fazer o quê? 8 meses que eu estou casada? Novembro, lá, casei em julho. Agosto, setembro, eu vou fazer ainda 9 meses de casada. E eu nunca fiquei assim me sentindo, nossa, nunca provei, nunca fiquei chateada com o Senhor por isso. Não desobedeci ao Espírito Santo, muito pelo contrário. E eu digo isso para que vocês vejam que o Espírito Santo, ele quem nos recompensa, sabe? E hoje eu entendo quando as pessoas falam, é sobre você jejuar sem esperar nada em troca. Eu jejuei por pura obediência, eu sabia que o Senhor estava pedindo tinha algum propósito no mundo espiritual. E eu também sei que o propósito do mundo espiritual não era eu ganhar uma caixa de doces. Mas o Senhor, ele conhece tanto o nosso coração e ele nos abençoa, ele nos surpreende, sabe? Ele nos presenteia. Eu jamais... Opa, aqui é o meu espelhinho. Eu jamais colocaria assim, nossa Deus, cadê os doces do meu casamento? Que eu não provei de forma alguma. Mas ele nos abençoou, sabe? E eu vejo o amor e o cuidado de Deus em todos os detalhes. Então, se eu posso falar algo pra vocês hoje, obedeçam ao Espírito Santo. Estejam sensíveis, sabe? Uma vez eu vi um pastor falando, e se não me falha a memória, foi o Luciano Subirá, que quando vem assim uma voz, né, no seu coração, te falando pra fazer algo que você naturalmente não quer, provavelmente é o Espírito Santo. Provavelmente. E não vai te contra a Bíblia, tá, gente? O passe é sempre pelo crivo da palavra de Deus. E como assim? Eu não queria fazer um jejum de doces porque iria contra as minhas vontades. Vontades pecaminosas? De forma alguma. O que é comer um doce? Não é um pecado. Mas
ia contra as minhas vontades, né, desejos naturais, desejos carnais, porque são desejos carnais, mas não são pecado, tá? E eu não fiquei com aquele, tipo, um pensamento. Gente, era uma insistência dentro de mim. Você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. E eu, tipo, não quero, não quero. E por obedecer, sabe? Ainda que aquilo tenha me custado algo, porque pra mulher, ficar sem um chocolatezinho na TPM é osso. Gente, eu não podia comer só chocolate. Era todo tipo de doce, sobremesa, bolo, recheado. Não podia comer essas coisas. Então, foram 7 meses que eu fiquei sem comer doce. Aí, gente, eu tô finalizando minha maquiagem já, viu? Só passando gloss. Eu tá prontíssima. Gente, eu tenho um vício, assim, me entendam, né? Sou apaixonada nesses gloss da Avon. Eu acabo eles mesmos, tem porque, nossa, muito bom. Eu amo, uso direto. Eu acho que fica assim, olha a boca. Só aquele brilhozinho. Nossa, tá atrapalhando aqui, pera. Ó. Acho muito lindo. E o testemunho que eu tinha pra dar pra vocês era esse, né? A consequência, a recompensa da obediência. Tem uma frase que eu já ouvi também, que se não me falha a memória, quem fala é o Luciano Subirá. E ele diz... gente, se não me engano, tá? Se não me engano, é ele ou o filho dele que fala essa frase. Eu acho que é ele, enfim. A frase é... toda desobediência tem sua consequência. É uma frase que eu acho que muita gente já ouviu falar. E ele complementa que toda obediência tem sua recompensa. Então, toda desobediência tem sua consequência, toda obediência tem sua recompensa. E eu sei, sabe, no meu coração, pelo que eu tenho vivido nos últimos tempos, que o fato de eu ter obedecido ao Senhor naquele tempo, nesse jejum que Ele me pediu, a consequência não, como eu falei, a recompensa não foi só uma caixa de doces. Eu tenho visto e vivido milagres na minha vida. Desde o casamento, eu tenho vivido assim, com a poderosa mão do Senhor me sustentando a minha família, a minha casa, o meu marido. Eu tenho visto e vivido coisas incríveis no Senhor, que eu fico assim, meu Deus. E eu só posso falar uma coisa pra vocês. Que se existir uma coisa nesse vídeo que grude no coração de vocês, seja isso. Obedeçam ao Senhor, porque não existe arrependimento. Não existe arrependimento quando a gente obedece ao Senhor. Tenham certeza disso. Júlia, mas meu coração tá doendo, eu não quero. Antes de tudo nessa vida, e eu digo, por mais difícil que isso seja, antes de tudo nessa vida, antes de tudo, queiram agradar o Espírito Santo. Porque a palavra do Senhor fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E se a gente consegue entristecê-lo, a gente consegue alegrá-lo. E ele sente prazer em nós. Então, as suas escolhas, as suas decisões, as suas ações podem entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, se ele te pede algo, obedeça. Se tem algo que é pecado, que você sabe, não cometa. E se você tem algo que você está lutando, peça ao Senhor forças para Ele lhe libertar desse pecado. Porque quando a gente peca, quando a gente principalmente vive em pecado, a gente está entristecendo o Espírito Santo de Deus. A gente está entristecendo o Espírito de Deus, gente. E isso é para doer no nosso coração profundamente. Porque é o Espírito do Senhor e Ele nos ama. A palavra do Senhor fala que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, como poderia eu, como podemos fazer isso, entristecê-lo, sabe? Nos ama tanto. E o Espírito Santo de Deus, Ele é um só, né? Nosso Deus, Ele é 3 em 1. Então, se você entristece o Espírito Santo de Deus, você entristece Jesus e Deus. Porque tem gente que desconecta eles. E o Jesus fala, né? Se blasfemarem contra Jesus, o Filho do Homem,
ainda lhe será perdoado. Mas se blasfemarem contra o Espírito Santo de Deus, aí não tem perdão. Então, eu oro para que você viva os planos do Senhor para a sua vida. Eu oro para que a sua vida esteja firmada na rocha que é Cristo. Eu oro para que você viva um relacionamento verdadeiro, intenso com o Espírito Santo. Que você seja cheia do Espírito Santo. E que você o ame e o obedeça. E lembrem, não existe nada melhor do que obedecer o Espírito Santo. As palavras que o Senhor tem pra gente são palavras de bem. A Bíblia diz que os planos que tenho pra vocês são planos de bem, não de mal. São planos de fazer prosperar. São planos de dar esperança. Então, se o Senhor me pede um jejum de 7 meses de coisa que eu amo comer, que eu sou alucinada por bombom, doce, essas coisas, meu Deus, eu sou alucinada, Ele não me pede pra me machucar. Ele não me pede pra me fazer mal, mas é muito pelo contrário, é por um bem muito maior. Existem coisas na nossa vida que estão no plano espiritual. Entendam isso. O Senhor não vai te dar uma ordenança, um mandamento, uma lei para você sofrer, para você ficar num lugar ruim. A dor que você sente em abrir mão do pecado, em abrir mão de coisas que o Senhor te pede, é a dor da sua carne. E a nossa carne tem que ser crucificada junto com Cristo. Essa dor da morte carnal, dos nossos pecados, dos nossos desejos carnais, é uma dor de crucificação. É uma dor de morte, porque a palavra nos diz pra gente ser crucificado, né? Pra gente crucificar a nossa carne, pra gente viver pelo Espírito, porque agora a gente não anda mais pela carne, mas pelo Espírito. Se Cristo agora vive em mim. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, não é as minhas vontades, é a vontade dele. Não é mais os meus querer, é o querer dele. Não é mais os meus planos, é os planos dele. Gente, eu falo isso pra você, pra mim também. Eu ministro isso na sua vida e eu ministro isso na minha vida também, porque todos os dias é algo novo, é algo diferente, que a gente tem que viver, amar e obedecer ao Senhor. Eu tenho aprendido todos os dias algo novo em Deus. Então, para finalizar esse vídeo, eu deixo essa palavra na vida de vocês, que vocês sejam edificados. E minha gratidão ao Senhor pelo amor infinito dele. Porque eu não pedi isso, né? Mas ele usou alguém para me abençoar. A minha gratidão a Simone, da Lala Doces, a Lala Doces, por ter me abençoado, por ter sido usada pelo Espírito Santo de Deus, porque eu sei que ela foi usada pelo Senhor. O Senhor usa as pessoas. Muito obrigada por ter abençoado a minha vida e obedecido ao Senhor. É isso, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E sempre que precisarem, como irmã em Cristo, eis-me aqui para o que eu puder ajudar. Um beijo. Se inscrevam no canal, por favor, e curtam esse vídeo. Compartilhe para uma pessoa que pode estar vivendo algo parecido. E é isso, gente. Beijo. Tchau. Vou lá cultuar o Senhor. Tchau.